Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo apresenta um comentário das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a sua compreensão, aluno, e também você, professor. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da Palavra de Deus. Pedimos a sua ajuda para o crescimento do canal. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos e dê um like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Postamos vídeos audiobook fazendo a leitura dos capítulos do livro de apoio das lições bíblicas. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Deixamos na descrição deste vídeo e na aba comunidade um link para você baixar o PDF da aula. É um presente nosso a você que nos acompanha, mas não possui a revista. Então, vamos estudar! Título da aula que será comentado pelo professor André Bernardo, diz o culto da Igreja Cristã. Veremos que a forma de cultuar com base nas Escrituras possui três aspectos. Primeiro, serviço. Segundo, submissão. Terceiro, adoração. Esses aspectos vão requerer dos participantes reverência, ordem e santidade. Tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes para a adoração a Deus e edificação da Igreja. Veremos as marcas da liturgia no culto pentecostal, que são uma adoração fervorosa e a exposição da Palavra de Deus. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Objetivos da aula. Primeiro, identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Segundo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. Terceiro, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Leitura bíblica em classe. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21, nos diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Primeiro ponto, a natureza do culto. Subpontos. Primeiro, o culto como serviço a Deus. Segundo, o culto deve ser solene. E terceiro, o culto é santo. Atitude e forma. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, sendo este o seu significado: prestar um trabalho a alguém. Quando cultivamos a terra, estamos prestando um trabalho com o objetivo de, a seu tempo, ele nos dar frutos. Não é uma reunião onde participamos em volta de uma discussão. O serviço é uma entrega de nossa vida para um objetivo. Portanto, o culto a Deus é a entrega da nossa vida ao objetivo de adorar e glorificar a Deus. Vejamos o que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Atitude. O significado dessa palavra é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. É a concretização de uma intenção ou um propósito. A forma significa um substantivo feminino e é o aspecto físico próprio dos
objetos e seres, como resultado da configuração de suas partes. Ou seja, o culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus, que é a atitude, e a forma como essa adoração acontecerá. Requisitos para a solenidade do culto. A palavra solene refere-se a algo que traz respeito e também como se deve dar o respeito. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são muito importantes. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Isso deixa claro que a ordem deve ser observada na liturgia cristã. Temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Paulo orienta os irmãos de Corinto sobre a ordem e a decência no culto, devido à solenidade da qual estamos participando. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O culto não pode ser realizado de qualquer forma. É preciso ordem, porque não estamos fazendo para qualquer indivíduo, mas para um rei. Como o culto não é coletivo, é individual, nossa forma de cultuar e o nosso comportamento dirá se estamos de fato cultuando ou não o Senhor. Vejamos o que aconteceu com homens que foram separados para o serviço, mas prestaram esse serviço de forma errada. Levíticos, capítulo 10, verso 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ser santo porque eu sou santo. No judaísmo, o culto era apresentado como um serviço. Deveria existir uma separação entre o santo e o profano, porque Deus é santo. Então o culto prestado a Deus também deve ser santo, tratado como um serviço. Poucos homens poderiam exercer essa atividade, e muitas vezes suas vidas não refletiam a santidade que deveriam apresentar no culto. No Novo Testamento, Jesus nos ensinou que o culto não poderia ficar restrito apenas àquele momento, nem muito menos de ser algo apenas coletivo, mas individual. Deveria ir além da esfera cultural, exigindo do participante uma vida santa, ou seja, uma vida separada, e não uma vida que apenas oferece uma cerimônia ao Senhor. Vejamos o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, ou seja, em toda a nossa maneira de viver. O nosso culto, o nosso serviço prestado a Deus tem que ser em toda a nossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E Salmo capítulo 4, verso 3 nos diz: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. E Romanos capítulo 12, verso 1 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, ou seja, separado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso serviço prestado a Deus, além de todos esses aspectos, ele precisa ser racional, precisa ter entendimento. Nós precisamos entender sobre o que nós estamos fazendo naquele serviço, naquele culto que estamos prestando ao Senhor. Segundo ponto, o propósito do culto. Subpontos: primeiro, glorificar a Deus. Segundo, quando não se cultua a Deus. E terceiro, edificar a igreja. O objetivo do culto não pode ser outro. O objetivo do culto deve ser para celebrarmos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Vejamos o que diz no livro de Salmo, capítulo 103, do verso 1 a 5. Bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Temos duas definições sobre o objetivo do culto que vale a pena nós compreendermos. Primeiro,
cristocentrismo. Significa que Cristo é o centro. As orações, os louvores, a ministração da palavra têm como objetivo central Jesus Cristo, tudo o que ele fez e tudo o que ele representa em nossa vida. Depois nós temos o antropocentrismo. Significa que o homem é o centro de todas as coisas. Todo o serviço prestado deve ser ao homem e não a outro ser, a outro Deus. Entendemos que se em um culto Cristo estiver em segundo plano e o homem em primeiro lugar, não é um culto, pois a palavra de Deus nos ensina que a criação não pode estar acima do seu Criador. Cristo é a esfera ou o lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Também Hebreus, capítulo 2, verso 17 nos diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele é o eterno sumo sacerdote. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Se parece com culto, mas não é. Paulo censurou os coríntios afirmando que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Registrado em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20. Ele estava dizendo: o que vocês estão celebrando não é a ceia, não era um culto o que eles estavam fazendo. Visto que o culto é um serviço prestado somente a Deus, é uma celebração espiritual, santa e solene, não poderia ser de outra forma. Paulo repreendeu os irmãos de Corinto porque haviam transformado o culto em uma festa comum. Infelizmente, há muitas reuniões que até parecem com culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência, porque não buscam glorificar a Deus. O culto de adoração precisa ter edificação. Precisamos entender o significado de edificação. Essa palavra está diretamente relacionada a uma construção ou em construir algo. E como acontece essa edificação no culto? Sendo Deus o centro do culto, essa construção começa a operar no interior de cada participante, fazendo a pessoa voltar à sua origem, voltar a Deus. Desta forma, começa então a se construir um novo caráter de acordo com a vontade de Deus em cada pessoa. Um culto que não possui edificação não irá construir nada na vida desta pessoa. A pessoa vai entrar e vai sair sem ter entendido nada. Paulo ensinou aos coríntios que buscassem dons que edificassem a igreja, como a profecia. Já o dom de falar línguas desconhecidas, sem a devida interpretação, não traz edificação para a igreja, somente para quem está falando. E como é realizado esse processo de construção ou edificação na vida de uma pessoa, na vida de um participante do culto, através do ensino da palavra? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 14, versos 6 e 7. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Também Efésios capítulo 4, versos 11 e 12 nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Terceiro ponto, a liturgia do culto. Subpontos: primeiro, a exposição da Bíblia. Segundo, a adoração entusiástica. E terceiro, o lugar da adoração no culto pentecostal. Objetivos e revelação. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetivada e revelada de Deus através da Bíblia. A exposição da palavra de Deus traz total edificação, pois é a palavra que irá nos confrontar para nos voltarmos a Deus, que é o centro, a origem. Portanto, o pastor à frente de uma igreja é responsável pela liturgia do culto, tendo o correto direcionamento através do Espírito Santo, com ordem e muita decência, sabendo que o ensino da palavra será primordial
para os participantes. Esse propósito não engessa o culto, mas a edifica. O Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério. Vejamos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16 a 18. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. O apóstolo Paulo ficou em Corinto durante muito tempo expondo as Escrituras, trazendo ensinamento para os irmãos. Olha o que diz Atos, capítulo 18, verso 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O culto celebrado com alegria. Os participantes precisam desejar ir ao culto. Havendo, então, o desejo de ir ao culto, torna-se, então, o primeiro passo para um culto festivo. Porque seus participantes terão o mesmo propósito, o de adoração. A adoração pode ser através de orações, do reconhecimento da nossa dependência ao Senhor, que é a nossa confissão diante do Senhor, através da nossa comunhão entre os nossos irmãos, através dos louvores que glorificam e adoram o nome do Senhor. O culto, ele é individual. E quando o meu culto se junta com o culto do meu irmão, em que eu tenho comunhão com ele, nos tornamos em um culto coletivo. Mas cada um precisa estar com o mesmo propósito, com o mesmo desejo no coração, de prestar esse serviço a Deus, de celebrar uma verdadeira adoração ao Senhor. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quando os crentes cultuam, estando cheios do Espírito Santo, a adoração alcança o trono do Senhor, não precisando de atrativos, de invenções para a adoração. Tudo fluirá naturalmente, onde o Espírito Santo terá total liberdade para agir na vida de cada pessoa, de cada crente que está cultuando ao Senhor. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, verso 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, derramando o coração perante Deus. Os pentecostais passaram a ser conhecidos no mundo todo pelas suas reuniões alegres e festivas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, de forma eloquente, se derramavam diante do Senhor em oração e louvor. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Ou seja, num culto precisa ter o louvor, precisa ter a música, a execução da música. Isso faz parte do culto, da glorificação e adoração a Deus. No culto precisa ter o momento de oração para agradecermos a Deus, para confessarmos as nossas culpas diante de Deus, para nos arrependermos diante de Deus. Num culto precisa ter o ensino da palavra do Senhor, para que a igreja e os participantes dela sejam edificados, sejam ensinados e sejam principalmente confrontados, fazendo com que o Espírito Santo converta os corações. Num culto precisa ter profecia, num culto precisa ter as línguas, mas cada um precisa ter a sua ordem, precisa ter o seu momento. Não podemos ter no culto uma competição entre uma coisa ou outra. O louvor competindo com o ensino da palavra competindo com a oração competindo com a profecia competindo com as línguas estranhas, pois isso causará uma desordenação no culto. E ninguém será edificado, ninguém será transformado, ninguém será confrontado. Por isso, em um culto, é necessário haver uma liturgia, uma ordem para que as coisas aconteçam, para que não haja competições, pois quando prestamos um culto a Deus, nós estamos dizendo que Ele é o centro de nossas vidas. E por ser o centro de nossas vidas, nós nos alegramos diante do Senhor e somos edificados, somos transformados, somos regenerados pelo poder de Deus. E através disso, cada vez mais sentimos o desejo de cultuar o Senhor, de buscar a presença do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém. Reflita novamente em todos os pontos que nós comentamos nessa aula e ótimos estudos!